Um, dois, três. Drama de novo! O melhor é o delay. No episódio de hoje falaremos sobre o C-pop, ou música popular chinesa, um estilo que engloba diversos ritmos além do C-pop, como jazz, hip-hop e etc. O C-pop veio na década de 1920, período em que havia entrada de várias influências musicais estrangeiras na China. Xangai era o principal centro dessa ebulição musical, que reunia música folclórica chinesa com ritmos ocidentais. Esse estilo de música era tocado apenas em casas noturnas das principais cidades do país e era transmitido por um número limitado de rádios. Apenas após o final da Segunda Guerra, a música popular chinesa começou a ser distribuída em escala nacional, como uma opção cultural aos cidadãos. Assim que a República Popular da China se estabeleceu, o gênero foi considerado como indecente. Apenas após a reforma de Deng Xiaoping, na década de 1970, que o C-pop passou a ser tolerado pelo governo. Durante esse período, as grandes empresas fonográficas decidiram levar esse estilo para Hong Kong, região que possui um alto grau de autonomia da China, desenvolvendo o que ficou conhecido como cantopop, que são as músicas cantadas em cantonês, língua falada na região. Entre 1950 e 1980, o uso da língua nativa taiwanesa foi desencorajada pelo governo, o que faz o mandopop ser presente nas regiões administrativas especiais da China. Desde então, o gênero vem ganhando muita popularidade, principalmente entre os jovens. Lembrando que o C-pop não se limita a produções feitas na China. Qualquer música pop cantada em mandarim pode ser considerada C-pop. Assim, países como Singapura e Malásia também fazem parte desse gênero, podendo ser classificado em 3 categorias: canto pop, música cantada em cantonês, língua nativa de Hong Kong, província chinesa e outros países do Sudeste Asiático. Mandopop, música cantada em mandarim, o dialeto utilizado pelo governo nos meios de comunicação e utilizado na China continental, Taiwan, Malásia, Singapura e o Taipop, dialeto de Taiwan. Essas divisões são feitas devido aos dialetos, não ao estilo. Segundo o site Chinalink, a primeira cantora de mandopop que teve um sucesso nacional foi Teresa Teng, e sua música mais famosa é The Moon Represents My Heart, que ainda é muito tocada na China e em outros países asiáticos. Ainda segundo o site, o cantopop foi a primeira vertente do C-pop a aparecer, sendo bastante influenciada por ritmos internacionais, como o jazz, o rock e o R&B. Os cantores mais famosos são Paula Tsui, Samuel Hui, Roman Tam, dentre tantos outros. Já o Thai Pop, também conhecido como Hokkien Pop, é um gênero que sofreu influência do Enka, gênero musical japonês, devido à ocupação japonesa da ilha antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que a República de Taiwan foi proclamada, esse tipo de música sofreu perseguição do governo, que combatia tudo aquilo que fosse influência estrangeira. A distribuição do C-pop é pensada levando em conta países asiáticos que englobam as línguas em que as músicas são cantadas. Também entra em questão as limitações que o governo estipula, como a proibição do YouTube na China continental, limitando a abrangência desses artistas para o Ocidente. Mesmo em países em que esse meio é liberado, os artistas não usam porque grande parte do seu público não possui acesso, o que dificulta o acesso de estrangeiros a esse gênero. O aumento da popularidade do C-pop na China, atualmente, vem também dos concursos musicais televisionados, como The X Factor, The Voice of China, Chinese Idol, Superboy, Supergirl e os mais recentes Chuan 2021, também conhecido como Produce Camp, que é a versão chinesa do reality show sul-coreano Produce 101, e o Youth With You, que teve um corpo de jurados e como mentora de dança, nada mais nada menos que Lisa do Blackpink. Oi, gente, aqui é a Letícia e o Drama de Novo finalmente voltou. E a gente voltou com uma convidada que é criadora de conteúdo independente, tem um canal no YouTube, fala sobre K-pop, C-pop, BL, lifestyle, a nossa querida Luni. Aê! Obrigada, gente. Obrigada por me convidarem. Como a Letícia me apresentou, eu sou a Luni, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de tudo isso aí que ela falou. Gosto muito de falar sobre cultura asiática, então se vocês quiserem lá ver, por favor, vão lá dar uma olhadinha e se inscrever. E também no meu Insta eu também sempre falo sobre K-pop e C-pop, então se vocês quiserem me seguir, é @missluni. E é isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa primeira convidada, olha, isso é uma... Aê! Nossa, que honra. Pois é.
Gente, vamos começar com uma pergunta inicial, né? O que a gente sempre, até quando a gente começou o nosso podcast, aqui entre nós, né, a gente se apresentou e tudo mais, e a gente falou sobre como que a gente entrou nesse mundo, como que a gente descobriu, como, né, que a gente acessou esse conteúdo, que não é uma coisa fácil, né? Enfim, então quero saber pra você, quando que foi que você descobriu o C-pop e a cultura asiática em geral? Do começo, né, eu entrei pelo K-pop mesmo, então eu lembro que eu já tinha visto algumas coisas, mas eu não sabia que era coreano, eu falava, tipo, beleza, asiático, não sei o que é. Aí eu lembro que no ensino médio eu fiz amizade com um menino que ele era muito fã de K-pop, e aí foi ele que acabou me introduzindo a esse mundo. Eu lembro que foi só realmente, tipo, quando eu tava terminando o ensino médio que ele me apresentou, e eu comecei realmente a gostar e ir atrás e tudo mais. E isso foi em 2014, que foi meu último ano do ensino médio. Só que eu não entrei a fundo, sabe? Tipo, beleza, eram as coisas que meu amigo gostava, eu ouvia com ele, mas não conhecia muito. E isso, ele só gostava de girl group. Então, na época, eu conheci After School, One, 4Minutes, vários grupos muito bons, que hoje em dia eu amo. Mas na época eu tava tipo, beleza, legal e tal. Até que, se eu não me engano, foi no finalzinho de 2014, acho que, tipo, dezembro, novembro, sei lá, eu vi um MV do 2PM, de Go Crazy, e aí foi amor à primeira vista. E aí, por conta do 2PM, que eu realmente fui atrás de descobrir o que era, de saber mesmo sobre o K-pop, como surgiu, de onde era, como que eu acompanhava. E aí, no meio de gostar do 2PM, eu conheci o GOT7, e aí que eu entrei nesse mundo, fui arrastada à força e comecei a realmente me considerar K-popper lá pro começo de 2015. E aí, junto com isso, eu comecei a fazer aula de dança, e aula de dança, tipo, de K-pop aqui em São Paulo. Então, graças a fazer aula de dança, eu comecei a conhecer pessoas que gostavam também de K-pop. Consegui um grupo cover, muita coisa legal o K-pop me proporcionou. E aí, graças a uma menina que é do meu grupo cover, que hoje em dia é minha melhor amiga, eu conheci o C-pop, porque ela sempre foi muito fã, mas na verdade a gente não era muito próximo. Ela tá no grupo desde o início, tipo, o grupo já tem 5 anos, e só há uns 2 anos atrás que ela realmente foi ficar próxima de mim. E aí a gente começou a falar de C-pop, porque ela me apresentou um grupo que chama Wonder. E aí no Honor tem um dos integrantes que chama Lin Chao, e aí foi outra pessoa pra me arrastar à força. E aí eu fui completamente arrastada pro C-pop graças ao Honor e ao Lin Chao. E aí também eu fui conhecendo aos poucos. Então, o Honor e os meninos participaram do Idol Producer, que era tipo um reality, né, pra debutar um grupo. E aí, por causa do Honor, eu conheci também o Next, que é outro grupo que eu amo de C-pop. E aí, por causa desses 2 grupos, eu assisti o Idol Producer. E depois de assistir o Idol Producer, foi isso. Eu me enfiei de cabeça no C-pop, comecei a gostar de um monte de grupo, e conhecer os artistas e tudo mais. Aqui a gente chama de vala. A gente fala que a gente entrou e não saiu mais. Exato, o GOT7 e o Lin Chao do Honor, eles me enterraram assim na vala, me jogaram. Nossa, não tive nem chance de sair. Gente, eu tenho que pedir desculpas. Eu esqueci eu pulei a parte de vocês se apresentarem logo na primeira pergunta, gente. Barrada a cabeça, tá vendo? O bafão É muito bom. Fui puxando. Tá, gente. Oi, gente. De novo, finalmente voltamos, não é mesmo? Eu sou a Verônica. Também estamos aqui. Vivian, diga oi, Vivian. Oi, gente. Que bom estar aqui de volta. Ainda mais aqui, Carol, se apresente. Oi, gente. Estamos de volta. O drama de novo voltou. Quem tá comigo também, Laísa. Laíse. Eu achei que tinha ouvido errado. Laísa? Laísa? Como assim? Oi, gente. É muito bom estar de volta. Eu achei muito legal que ela falou sobre o Idol Produce, que foi também um dos... O meu pontapé pra que eu realmente consegui conhecer o C-pop. Foi por meio dele. Assim, eu fui meio que tive um gancho de K-pop, né? Porque o Lei do EXO, ele foi o host, né? Aí, então, tipo, eu fui, nossa, preciso ver esse reality que o Lei vai falar, eu quero ver. Aí eu comecei a gostar pra Lei é um caramba. dos melhores hosts.
Perfeito. Nossa, totalmente perfeito, expressivo, meu Deus do céu. Nossa, ele é muito bom. Ele como host foi maravilhoso. E aí foi nele que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o C-pop. Eu tinha também, eu lembro que na primeira temporada tinha o Jasper, que era do CrossGene, ex-CrossGene, como um dos integrantes, que foi tipo o grupo que me enfiou no K-pop. Então foi um dos grandes estímulos que eu tive a continuar a ver reality. Muito legal, assim. No começo, eu lembro que a língua pouco me parece estranha, porque a gente tá meio acostumado a escutar o coreano, né? Então você é um pouquinho estranho o mandarim. E aí eu comecei a gostar pra caramba. Tanto que hoje mesmo eu tava pesquisando de novo sobre o grupo Nine Inch, porque eu gostei pra caramba do grupo. E como a formação do grupo foi tipo, meu top 5 tava lá, pelo menos. Ai, então, arrasou. muito feliz. Sim, eu fiquei muito feliz com a E eu formação. assisti, tipo... Você assistiu enquanto saía? Porque eu assisti depois, então eu assisti sabendo que era o 9% já. Então não teve muito como... vou torcer pra esse menino debutar, porque eu já sabia quem era o grupo. Então, eu assisti ano passado, eu acho. Nossa, e você não tem ideia, porque, tipo, a plataforma, o povo que traduzia pro português, eles lançavam, era, tipo, 2 da manhã, e eu ficava até 2 da manhã esperando, porque eu queria muito assistir. A ansiedade não deixava, né? Muito bom, sim. Também tinha o Jackson como coreógrafo. Eu amo! Eu sou a gata, né? O GOT7 é meu grupo ultimate. Então, inclusive, quando rolou o Idol Producer, eu já era K-pop, eu já acompanhava o GOT7, já era meus ultimates. Então, tipo, eu sabia que o Jackson era mentor, mas eu não quis ir atrás, sabe? Porque quando eu gostava, tipo... só de K-pop, eu ouvia muita coisa em chinês. Então, o GOT7 tem membros que são chineses, tem muito grupo que lança música em chinês. Então, por exemplo, eu gostava de ouvir as músicas do EXO em chinês, eu não ouvia em coreano. Mas, mesmo assim, eu não tive interesse de ir atrás. Mesmo com o Jackson lá, a única coisa em mandarim que eu lembro de assistir com o Jackson era aquele Go Free, porque eu, achava muito legal. Mas... não foi exatamente o K-pop que me levou pro C-pop, sabe? Foi essa minha amiga mesmo, porque eu conhecia, mas eu acho que C-pop é um pouco difícil de ir atrás, né? É bem mais difícil do que o K-pop. Então eu não tinha muito interesse, sabe? Antes, hoje em dia, eu amo e baixo os aplicativos que só tem na China e dou um jeito, sabe? Hoje em dia eu sou bem mais assim, gosto bastante. Acho muito legal você ter falado isso, de que, tipo, não é do C-pop não ser assim, tão acessível com o K-pop, porque a gente também queria saber se você acha que para acompanhar o mundo do C-pop, a gente tem que ter uma noção do chinês, porque a gente tava até mesmo discutindo aqui que, cara, só tem que ter noção de Weibo, sabe? E aquela plataforma é uma confusão se você não sabe chinês, sabe? Sim. Então, porque o ponto o C-pop é muito diferente do K-pop num ponto bem importante, porque o K-pop, ele já é feito para mostrar a cultura coreana pro resto do mundo, né? Ele tem meio que essa pegada, não no início, mas hoje em dia ele tem, porque teve a onda Hallyu, que foi de levar toda essa cultura coreana pro resto do mundo. Então, o K-pop, ele é muito mais acessível, né? Tem muita fanbase que traduz, tem bastante coisa, e tem coisas que as próprias empresas já traduzem pra gente, em inglês pelo menos e tal. Mas a China é um mercado totalmente diferente, porque eles fazem conteúdo pra China, tipo, pra dentro do país. Como praticamente tudo que a China faz em questão cultural é sempre muito pro próprio país, porque eles não têm muito interesse em expandir isso pra fora, primeiro porque eles já tem muita gente lá, então financeiramente vale muito mais a pena eles investirem na China. Tem uma coisa bem louca, assim, que eu tava falando com uma amiga minha outro dia, que um idol flop na China, muito provavelmente é mais famoso do que um idol mediano, assim, na Coreia. Porque se você olha os números deles no Weibo, é muito doido, tem muita gente lá. Então, a China, ela realmente prefere focar no mercado interno, e isso dificulta muito para quem é fã estrangeiro para acompanhar as coisas. Eu não diria que você precisa necessariamente saber mandarim, mas eu acho que minimamente saber inglês
é totalmente primordial, porque tem poucas coisas traduzidas para português, tem muitas fãs que traduzem para inglês, é mais fácil de você encontrar, e também tem muitos aplicativos chineses que têm a sua versão internacional, né? Como o Weibo, por exemplo, tem a versão em inglês, então é um pouquinho mais fácil de usar. Mas eu concordo que, por exemplo, se eu soubesse mandarim, eu com certeza entenderia muito mais, conseguiria acompanhar muito melhor. O que eu faço quando eu quero saber o que eles estão falando, o que está acontecendo, se o conteúdo é em texto, eu já pego e taco no Google Tradutor, e é isso. Mas quando é em vídeo, essas coisas, é rezar para ter alguém para traduzir pelo menos para inglês, porque é bem difícil mesmo. Realmente é muito difícil, porque eu pouco assim que eu pesquisei, eu fiquei, meu Deus. Então, é que é muito fechado, eles não têm interesse, né, em expandir mercados. Por exemplo, esse grupo que foi o primeiro que eu comecei a gostar mesmo, que é o Honor, é um dos poucos grupos que eu vejo investindo em canal no YouTube e em tentar colocar a legenda em inglês. Quem tá fazendo isso agora é o Intuan, que saiu do 2021, né? Outro programa de reality. Eles estão realmente tendo muita promoção internacional, mas porque o grupo já tem a proposta de ser internacional, né? Porque tem membro japonês, tem membro tailandês e tal. Mas são casos raros, assim. O Intuan e o Honor são casos bem raros de grupos que fazem conteúdo para estrangeiros, porque a maioria não faz. Tipo, não é o lance da China vender os grupos pra gente de fora do país. É muito doido, né? Porque, tipo, a China já tem 1 bilhão de pessoas só na China, então... Exato. Pra que vai fazer pra fora? É muito mais fácil focar lá, né? Mas eu tô aqui quase como... Os idols, eles têm, tipo, no Weibo, 10 milhões de seguidores. Eles têm mais seguidores do que idol famoso no Instagram, sabe? Tipo, se você pegar, sei lá, um idol muito, muito famoso na China, ele provavelmente tem mais seguidores no Weibo e nas outras redes sociais do que idol famoso tem no Instagram, sabe? É, tipo, bem doido. Tem muita gente lá. Gente, maravilhoso. Por isso tem muitos cantores de K-pop, né, que focam bastante na China, porque a China é praticamente uma caixa de ganhar dinheiro, porque eles todos os Com grupos certeza. que dão um foco pra China conseguem muito dinheiro. Tipo, Tiara, eu lembro que elas eram, não sei se agora são elas eram quando estavam, tinham muito famosas na no China, auge dela, com certeza. Elas conseguiam se também, que tinha 2 integrantes chinesas. Tinham grupos que conseguiam se manter só com a popularidade na China. Com certeza. Mas também é difícil, né? Porque as relações do K-pop com o C-pop envolvem também muitas relações entre os dois países e a política entre eles. Então, pode dar muito certo, mas também pode dar muito ruim. Como a gente teve há uns anos atrás, a China barrando todos os idols de K-pop no país, sabe? Então, complicado. Como a gente tem também o exemplo do Cosmic Girls, que tinha 3 integrantes chinesas. Elas ainda estão no grupo, mas tá o quê? Há um século sem aparecer lá, sabe? Elas foram pra China, debutaram em outros grupos, fizeram carreira solo como atrizes, cantoras, etc. E eu acho que não tem previsão alguma delas voltarem pra Coreia, sabe? Vai ser tipo um especial, talvez daqui uns 5 anos, e sei lá, sabe? Mas é bem doido. Mas eu acho que pra idol chinês, a não ser que eles façam muito sucesso na Coreia e que valha mais a pena estar lá, assim, sei lá, como o Jackson, que faz muito sucesso em todos os países que ele resolve lançar coisa, né? Se não for esse o caso, vale muito mais a pena voltar pro seu próprio país e tentar fazer sucesso na China, porque tem muito mais gente, né? São mais chances de você conseguir fazer sucesso, eu acho. Eu acho, né? Não sei. O Jackson tá, tipo, criando o Império Wang, porque ele tá maravilhoso, meu Deus do céu. O Jackson, ele é perfeito, mano, zero falhas. Ele é empreendedor, né? Ele já é muito outro nível. Ele faz a própria empresa, ele lança as próprias coisas no país que ele quiser. E ainda agora que o GOT7 saiu da JYP, ele já tá com planos de promover na Coreia também. O Jackson é muito assim, eu amo. Acho ele muito empreendedor. Tem que ser. Nesse mundo. Tem que ser, concordo. Oxi, quem é JYP perto do que ele pode fazer? Meu Deus do céu, que ele, enfim. Pior que sim. Destilando ódio contra a JYP.
Será que a gente conseguia listar algumas, tipo, você ajudava a gente a listar algumas plataformas, assim, pra quem tiver também, sei lá, interessado em começar a acompanhar mais? Listar assim. algumas plataformas. O problema é que eu sempre esqueço os nomes das plataformas. Eu sei que tem o Weibo, com certeza é a principal, que ele é como... Ele funciona como o Facebook, a plataforma, né? É bem parecida, o estilo de timeline e tal. Então, com certeza, a que eu acho que vale mais a pena investir é o Weibo. Primeiro, porque tem a versão internacional, então se você sabe inglês é muito mais fácil. Segundo, porque é a rede social que eu acho que eles mais estão presentes mesmo. Então, eu acho que o Weibo é a melhor. Mas tem também o YouTube, digamos assim, deles, que é o Bilibili, acho que é esse o nome, que também faz bastante sucesso nesse formato, né, de plataforma de vídeo. Tem o TikTok original, porque pra quem não sabe, o TikTok é chinês e tem a versão chinesa do aplicativo, em que tudo é em chinês. E, inclusive, eu amo, eu tenho baixado, não entendo nada do que tá escrito no aplicativo, mas eu fico assistindo os vídeos de idol e tal, eu acho muito bom. Eu sei que eles têm um Instagram também, mas eu não lembro o nome, mas é uma plataforma também que é bem parecida com a timeline do Insta. É tipo, eles têm as plataformas que a gente tem aqui com outro nome quase, né? Porque a interface sempre é muito parecida. Mas acho que são esses. Eu não consigo lembrar o nome do Insta deles, mas o resto acho que são esses. Eu não sei pelo menos que eu conheço. Pra dorama, tem o ITV, né? O ITV e o... Então, mas eles têm plataforma internacional, tem tudo em inglês, amém, porque daí eu assisto. Mas pra você assistir esse drama e programas de variedade e tal, com certeza, tem o ITV. Eu sei que... tem o da IT também, que é literalmente o nome, né, IT. Acho que a Line TV também tem muita coisa chinesa, o Viki também tem muita coisa chinesa, mas aí eu acho que eles não são plataformas chinesas, mas eles têm conteúdo de drama também. Inclusive, no meu canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Tem um vídeo no meu canal que é como acompanhar esse pop, e aí eu menciono realmente essas plataformas. Eu ia comentar isso, eu falei, menina, mas não tem um vídeo que eu tinha visto? Eu lembrei agora. Perfeito. E o que... Eu tenho uma pergunta. Na verdade, tipo assim, eu não acompanho muito esse cenário do C-pop e tudo mais, né? Como eu tinha falado nos bastidores. E como o pessoal já tinha escutado os outros episódios também, tipo, eu entrei recente pro esse universo do entretenimento asiático e eu pendo muito pro lado dos doramas, né? Então, tipo, música, assim, eu ainda não tô tentando entender, tô lendo um artigo ou outro, tô tentando ver. A gente sofre pra achar alguma coisa, quer dizer, quando fala em relação ao C-pop, pelo menos nesse da contextualização, a gente sofreu um pouquinho, a gente correu a TCC e os links vão estar linkados quando este episódio for ao YouTube, ok, gente? Pra vocês verem que a gente não tá inventando isso. E, tipo assim, como é difícil de ter acesso a algumas coisas assim, tem algumas pessoas que cansam rápido. Tipo, desisto, não quero mais saber desse pop ou desse entretenimento. Então, tipo, por que ainda assistir, sabe? O que chama atenção, do que é diferente? Eu sei que pode ser uma pergunta meio tosca, assim, mas eu acho que... meio boba, entre aspas, mas eu acho que cada pessoa tem aquele... eu gosto de assistir porque acho que a visão é diferente em alguns pontos, ou a linguagem é diferente em alguns pontos. Quer dizer, a linguagem com certeza vai ser diferente em alguns pontos. Mas, tipo, a forma de abordagem é muito mais interessante do que é abordado aqui e tudo mais. Enfim, tipo, pra você, o que continuar, eu acho, tipo, acompanhando o cenário do C-pop? Você diz em música mesmo, não só o dorama? Pode ser tanto dorama, ou tanto música, ou C-drama, enfim. Eu acho que com o C-pop é literalmente culpa do K-pop. Porque eu já tô muito enfiada nesse universo, então eu só tô continuando, sabe? Então, hoje em dia, eu não tenho medo de entrar de cabeça e conhecer uma cultura nova. E não só com a China, mas, por exemplo, agora eu ouço música tailandesa, eu ouço música de outros países, assim. Então, acho que graças a ter quebrado essa barreira com o K-pop, pra C-pop e outros países, eu já tenho mais interesse próprio mesmo de ir atrás. Mas eu acho que coisas que me atraem... Eu não sei, acho que no geral a cultura asiática eu acho muito interessante. Eles têm uma história milenar, ao contrário, principalmente da cultura brasileira, da história brasileira, que é tão mais curta, né, em período de tempo, se você for pensar.
Então, por exemplo, eu adoro ver drama de época, então acho super interessante que eles têm histórias milenares dos países, eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, então acho que isso já me atrai por si só, porque eu acho muito interessante de aprender e conhecer, também aprender as línguas, pelo menos ouvir, sabe? Tipo, apreciar, digamos assim. E no sentido de música, é porque eu acho que é totalmente diferente do que a gente tem aqui no Ocidente. Mesmo as poucas boy bands que rolaram aqui no Ocidente, tipo, sei lá, One Direction, outras coisas assim, girl group como Little Mix e tal, mesmo esses é muito diferente, porque é muito ocidental, sabe? E aí, esse estilo tanto de K-pop quanto C-pop, pop tailandês, japonês, etc., eles trazem essa pegada muito oriental, então é totalmente diferente e pra mim é muito mais interessante, acho que bem por gosto pessoal mesmo, eu acho que é bem mais a minha cara, eu acho super divertido ver coreografia e tem... É porque eu sempre falo isso do K-pop e o C-pop vai na mesma vibe. É um universo todo particular ali pra quem gosta disso, então a partir do momento que você começa a gostar de cultura asiática e você encontra pessoas que gostam também, é muito engraçado, não importa quem você conheça, assim. Se vocês gostam do mesmo grupo, se vocês gostam da mesma vibe, assim, a gente gosta de boy group, tem muito assunto, sabe? Porque é muita coisa que eles lançam, é uma indústria toda, né? Então, não é só a música, não é só, sentei aqui e ouvi um álbum do Next, do 90% e foi isso. Tem vídeo promocional, os MVs já são muito diferentes, já são com uma pegada artística muito diferente, muito bonita. Tem muita promoção de muita coisa, não é só show, tem fan-meet, tem álbum. Só os álbuns já são uma coisa à parte, uma arte ali à parte, porque tem foto, tem photocard, tem coisas extras que vêm com um álbum. Então, eu acho que é isso que prende muito quando a gente gosta de cultura asiática nesse sentido musical, da indústria musical. Porque é todo o universo que eles fazem pra te vender coisas ali, né? Então, tem os goods, tem like chic, tem muitas coisas que, se você gosta, é mais um motivo pra você ficar ali e te viciar, sabe? Porque se você gosta de um, você vai gostar do outro e você vai querer comprar as coisas e assistir o dorama. Aí, sei lá, você começa a gostar de um grupo. Eu comecei a gostar do Wonder em C-pop. E aí o meu bias é o Lin Chao. Aí eu comecei a assistir drama chinês, porque o Lin Chao é ator também. Aí eu comecei a assistir drama chinês e comecei a gostar. E aí, de repente, eu tô assistindo outros dramas que nem tem ele, mas porque eu gostei, sabe? Então é uma coisa muito... Uma leva a outra, e quando você vê uma bola de neve, você tá lá, sabe? Tipo, não tem mais como escapar. Mas eu acho que também tem essa pegada do gosto pessoal, porque se você gosta, é isso. Você vai se perder nesse universo e nunca mais sair. Agora, se você não gosta também, não tem muito o que fazer. Não tem algo que vai te prender se você não curte cultura asiática, entende? É, aquela coisa. Ninguém é obrigado a gostar de nada, mas se você gostou, vai ver. Se jogue. Se você gostou, você vai ser arrastado pra esse universo. E aí você que lute. Nossa, mas é muito interessante toda essa tipo, a construção realmente. Tipo, o mercado é muito inteligente nessa questão de, eu vou fazer você ficar mais viciada em, sei lá, acompanhar. Exato. E tudo mais. E isso é uma coisa que vem muito do K-pop, principalmente, né? A Coreia foi muito inteligente de querer vender a indústria do K-pop como algo que as fãs internacionais poderiam ter acesso também, né? E é uma coisa que eu espero ver da China no futuro. Não sei, porque a China, infelizmente, envolve muitas questões políticas para isso acontecer, né? Eles são muito fechados com relação a coisas internacionais, tanto de fora para dentro do país, porque rola uma censura enorme de música e séries, filmes que são censurados pro país, assim como do país para fora, porque a China não se abre nesse sentido, né? Principalmente no sentido cultural, né? Que daí tem a ver com música e tudo mais. Então, mais difícil, mas eu realmente estou esperando que no futuro a China comece a ver mais oportunidades no mercado internacional para seguir esse caminho que a Coreia fez. Nossa, eu vou compartilhar uma coisa aqui agora. Tipo assim, eu vejo os álbuns de K-pop e, tipo, muito bem trabalhados. São muito bem pensados. Tipo, olha... São lindos. O CD é só... veio o CD. A gente consome a música no Spotify.
vai. Exato. O álbum é maravilhoso. Você tem as fotos maravilhosas. Você se mata pra ver a photocard do seu seu buy. Fazer coleção de photocard, trocar com a amiguinha pra pegar o photocard do Bias. É um universo todo, meu. Eu fico olhando as coisas que eu tenho aqui em casa. Tipo assim, quando era mais pra, tipo, adolescência e tudo mais, Jonas Brothers, eu tenho um DVD do Jonas Brothers, era do show. Gente, eu amava ir pra esses negócios, banca de DVD e comprar. Eu achava super massa. E aí, e você tem um CD que vinha... Sério, eu tenho 2 CDs do Jonas Brothers, um DVD do Jonas Brothers e um CD do One Direction. Cara, é só... Vinha aquela que risca, que você... É muito... você deixa cair numa vez, já quebra, já lasca, já tudo. E vinha o quê? Aquela fotinha, aquela capa. Se você tiver sorte, que nem os CDs que eu comprei... Aquele folhetinho que vem a letra de música. A letra de música e algumas fotos. Se vier, algumas fotos. Exato. Mas só... Se vier, sim. Exatamente. Agora, o álbum de K-pop, não. Até capa tem... É uma grossura enorme de álbum, que você abre, parece uma caixinha de surpresa, e você vai tirando uma coisa atrás da outra. Tipo, cara, aquilo ali meu Deus, é o país das maravilhas. É uma cidade maravilhosa. Nossa, sim. Tudo. Mas é mesmo, é uma sensação muito gostosa comprar álbum de... Tanto K-pop e C-pop é muito gostoso, porque é o álbum, né? É muito diferente. É uma nova forma de consumir álbum, né? Porque você, além do álbum, você ganha tipo, um book inteiro do cara que fizeram. E por isso é tão caro. O que é genial, porque a gente quer comprar, a gente junta dinheiro, compra, e eles lucram com um negócio que realmente merece a grana, porque é muito bem feito. Vale o investimento, né? Exato, vale o investimento. Principalmente, eu não sou muito assim, mas eu sei que tem muita gente que gosta de colecionar, né? Então a galera tem todos os álbuns do grupo X, né? E aí faz coleção de photocard. Eu não sou muito dessas, mas eu sei que rola toda uma cultura aí de colecionar essas coisas. Nossa, sim, e é muito louco, porque é mais pra questão de valor emocional mesmo. Você cria... Mas é mesmo, eu não me desfaço dos meus álbuns por nada. Tipo, ninguém toca, eu tiro fora, eu cuido. Tipo, eu preciso fotocar, vai ter que botar luva. Você não vai encostar com você... Gente, os meus estão em plástico bolha até hoje. O plástico bolha que veio no embrulhado, os dois estão em plástico bolha. Eu sou assim porque eu tenho alguns álbuns autografados e eu tenho muito medo da caneta sair, sabe? Da tinta sair. Aí eu deixo eles embaladinhos também no plástico bolha, no saquinho. Eu fico vendo essa galera que tem álbum autografado e põe na estante. Eu fico, não, gente, porque o ar vai tirar, a caneta ela vai saindo com o tempo, né? Então eu deixo guardadinha pra não perder. Ai, gente, olha, mas vale a pena. Que nem que você falou, você não precisa ter todos, aquela coleção inteira, mas tem... Se você tem grana, eu teria, se você tiver. Exato, mas assim, pelo menos junto dinheiro, você quer tanto de um grupo que você gosta muito, eu acho que vale a pena você ter pelo menos um, sabe, pra você guardar. Com certeza, vale muito a pena. Porque é uma experiência também, você desendulhar o álbum, abrir e ver cada surpresa, cara, é muito legal. Eu queria perguntar sobre essa questão, assim, de algumas características que você já até comentou, né? Que são bem diferentes do C-pop e do K-pop. Porque, querendo ou não, o K-pop acaba sendo uma referência. Porque já tem um tempo que ele, assim, chegou com tudo no Ocidente e tá aqui dominando esse lado do planeta, né? Enfim, e do restante do mundo também, no Oriente, no Ocidente, enfim. E acaba sendo uma certa referência, né? E aí, só que pelo menos assim, a minha experiência com o C-pop acaba sendo bem diferente do que a que eu tenho com o K-pop. Porque no K-pop tem mais os grupos, querendo ou não, tem um certo padrão ali. Existe uma variação ali, mas tem um certo padrão. Um grupo de, né, tantas pessoas, e aí... rola o padrão de características. E aí no C-pop, eu já percebo um pouco diferente. Parece mais artistas solos e uma pegada, assim, bem menos padronizada. Pelo menos é a experiência que eu tenho. Eu não sei se é porque eu começo pelos doramas, e aí eu vou conhecendo as músicas dos doramas, e aí as músicas dos doramas de época são todas mais, aquelas emocionais, assim, mais lentas. Eu acho que eu vou por essa vibe. Pode ser isso. Mas eu percebo essa questão que existe uma certa diferença aí, mas eu não sei como que você percebe isso também. Não, então, pra todo mundo que vem me perguntar sobre C-pop, ou vem falar comigo
sobre, tipo, quero começar a gostar, o que você indica, o que você fala sobre. Eu sempre digo, vai com a cabeça de que não é K-pop. Tem muita coisa que é semelhante, sim, claro, porque é meio que um formato ali de indústria, mas é muito diferente. Não só por isso que eu falei pra vocês de que a China faz as coisas pro mercado interno, mas também porque o estilo de fã, as coisas que elas gostam de consumir, o jeito que elas são fãs, as chinesas são muito diferentes de fãs de K-pop. Não só das fãs coreanas de K-pop, né? Mas, no geral, as fãs chinesas são muito diferentes. E, inclusive, você pode ver isso no próprio K-pop. Porque quando eu entrei no K-pop, eu era bem viciada no GOT7 e eu via muita coisa sobre eles, tipo, da vida deles, quando eles viajavam, não sei o que e tal. E aí, eu sentia que toda vez que eles iam pra China, principalmente o Jackson e o Mark, que são chineses, o tratamento que eles tinham na China e o jeito que as fãs agiam com eles, etc., eu sempre sentia essa diferença já. E aí, quando eu entrei pro mundo do C-pop e comecei a ver como eram os grupos chineses mesmo, eu percebi que essa é uma grande diferença e que, pelas fãs terem um perfil muito diferente, isso faz com que a indústria toda seja feita também de uma forma um pouco mais diferente. Então, tem uma coisa muito forte no C-pop, que é isso de Only Stan. Existe lá o grupo, sei lá, o SKY, existe vários grupos assim, o Inchuan e tal, mas a galera é fã de um menino. Ela não é fã do grupo inteiro, entendeu? Tanto que tem muito grupo que é temporário, principalmente esses que saem de programas de reality, né? A grande maioria deles é temporário, acho que nem tem um que não seja tipo eterno, assim, o grupo. Porque as fãs, elas realmente são tipo, eu gosto deste menino e é este menino. Não tô nem aí pro resto do grupo. E elas agem realmente assim, eu acho bem pesado, eu não gosto disso, pra ser sincera, mas existe muito isso, do tipo, vou usar, sei lá, o SKY de exemplo. Eles saíram de um programa de reality, que foi o We Are Young, então a galera acompanhava os meninos e tinha lá seu favorito, votava nele, etc. A partir do momento que os meninos debutaram como o SKY, por mais que a empresa deles promova eles como um grupo, é uma empresa que eu realmente vejo um esforço em promover o grupo. Então eles fazem muita música em grupo, álbum em grupo, etc, tipo, programa de TV, manda os meninos juntos, etc. Mas mesmo assim as fãs não conseguem, a maioria das fãs, claro, não vou generalizar, mas a maioria das fãs não conseguem gostar do SKY como um todo. E isso vale pra qualquer grupo de C-pop, tipo, a grande maioria. Porque elas gostam daquele um menino que ela escolheu e é isso, e dane-se os outros. Então, às vezes rola até, se tem uns grupos com treta, assim, rola até um certo boicote das fãs com relação ao outro menino que ela não é stan, sabe? É, tipo, bem pesado. E aí, usando o exemplo do SKY que eu dei, o último álbum dos meninos tem uma música em grupo e todas as outras músicas são solos. Cada um dos meninos recebeu um solo. E eu vejo muito isso na China. Então, o Next tem um álbum no mesmo estilo. Uma música em grupo e todas as outras músicas são solo. O Honor faz a mesma coisa. E é justamente porque existe muita Only Stan. Então, ela só quer aquele menino. Então, se o menino vai para um programa de TV, ótimo, vou lá porque ele é meu favorito. Se o grupo vai e o meu favorito não vai, então eu não vou lá ver eles porque o meu favorito não tá. O resto não me interessa, sabe? Elas são muito assim. São raros os grupos que não tem esse perfil de fã. Eu acho que o Honor até que é um grupo que as fãs... Eu vejo muitas fãs de grupo, então elas realmente gostam dos 3 integrantes. Também porque é um grupo um pouco menor, né? Mas a grande maioria é tipo, eu gosto de um e acabou, sabe? Então, é muito diferente de K-pop por vários motivos assim, sabe? Tanto a indústria, o país, o perfil das fãs. Tem muita coisa que diferencia o C-pop do K-pop. Gente, eu tô chocada, eu não sabia disso. Pois é pesado, tipo... Principalmente esses grupos que saem de reality, sempre tem no reality aquele um menino que ninguém queria que debutasse, aí o príncipe vai lá, debuta e todo mundo fica pistola. E aí as fãs boicotam, tipo... Isso aconteceu recentemente no T1 2021, que o AK debutou, em último lugar, inclusive, tipo, raspando ali, quase não debuta, mas ele debutou. E ele sofre um hate por coisas que ele fez no passado, que ele já pediu desculpa, etc. Mas tem gente que perdoa, tem gente que não. E o menino debutou, o AK foi lá, conseguiu, tá no Intuan. O grupo tá fazendo coisa com ele, inclusive ele tá até no Go Free junto com o Nine, que é outro integrante do grupo. Então, ele tá lá vivendo a vida dele, mas ele leva um hate enorme. E ele leva hate das fãs dos outros integrantes. Então, quando o Intuan debutou, que saiu o último episódio, né, a final do Intuan, eu fiz uma live comentando
falando sobre, inclusive quem quiser ver tá salva no meu canal. Mas nessa live eu comentei sobre as tretas que saíram a partir do momento que o grupo foi escolhido. Então tinha muita fã de um dos meninos dando hate no outro menino, sabe? Porque, o seu menino debutou uma posição acima do meu fave e eu acho que ele não merecia, então vou dar hate no seu fave, sabe? Rola muito, muito, muito isso, é bem pesado. E é uma coisa que eu quase nunca vi no K-pop, tipo, eu não consigo nem dar muitos exemplos de coisas assim no K-pop, e é uma coisa muito comum no C-pop, é bem pesado. E as fãs lá na China, a grande maioria das fãs, elas têm muita grana, não tem o que fazer, elas são realmente muito ricas, a grande maioria das fãs, principalmente essas mais que realmente estão sempre ali atrás, que tem câmera, fanáticas. Sempre... Oi? As fanáticas. Então, as fãs um pouco mais fanáticas, né, que sempre estão ali atrás e tudo mais, elas têm um poder aquisitivo enorme. Então, as empresas acabam ouvindo o que elas querem. Então, por exemplo, eu lembro de umas tretas que deu com o álbum do Justin, do Next, que também era do 90%, né? E eu lembro que deu uma treta que ele lançou um álbum solo e o álbum não saiu, eu não lembro exatamente o que era, mas tinha algum detalhe no álbum que não saiu como as fãs queriam. E aí, a Yehua, que é a empresa, e o Justin e tal, foram, eu acho que era um feat com uma menina, alguma coisa assim. E aí as fãs, sei lá, não gostaram do que a empresa fez com o álbum e tal, reclamaram, e é reclamado, tipo, se vocês não fizerem o que a gente quer, a gente vai parar de estanear o Justin. Então a gente vai tirar todo o nosso dinheiro e ele não vai ter mais fã, entendeu? E a empresa vai perder dinheiro. E elas realmente têm muito dinheiro. Então, se elas fazem uma ameaça assim, a empresa fica preocupada. E aí a Yehua foi lá com o Justin e mudou o que as fãs queriam no álbum pra agradar elas e não perder o apoio financeiro delas, porque elas têm muito dinheiro. Então é muito doido isso também, que a gente vê uns casos assim no C-pop, que as fãs têm tanto dinheiro e elas são tão fanáticas. Eu sinto as fãs chinesas muito fanáticas mesmo. Acho que era isso que eu tava falando também no começo da resposta que eu falei dessa pergunta, que eu via isso com o GOT7, porque as fãs chinesas do Jackson eram meio assim, fanáticas, doidas, e eu vi umas atitudes muito que eu não concordava, sabe? Era muito disso de fãs meio mimadas e riquinhas e tipo, se a empresa não fizer o que a gente tá pedindo, a gente vai dar hate. É bem doido, assim, é tipo pesado. Bem infantil também, né? Então, nossa, eu acho muito errado, eu acho muito pesado. É aquela ideia da... estou investindo meu dinheiro em você, você é o meu item. Então... Exato! É muito isso, pesado, infelizmente, rola em tudo. Isso rola com o K-pop também, infelizmente. Essa mentalidade de eu tô pagando, você faz o que eu quero. É bem pesado. Porque esse é o maior motivo pelo qual idols não podem namorar. Tanto no K-pop, no C-pop, no que seja. Tipo, os idols não namoram publicamente porque as fãs têm esse imaginário de tipo, eu tô pagando a sua carreira, então você vai fazer o que eu quero. E eu não quero que você namore porque isso vai destruir os meus sonhos de que eu tenho alguma chance de ter você pra mim. É doido, cara, é pesado. Acho que a maioria das pessoas precisam de terapia urgente, mas elas não sabem disso. É bizarro isso daí, você disse. É bizarro. Bizarro mesmo. Falando sobre isso, eu lembrei de um ator que eu conheci no drama que lançou esse ano, The Long Ballad, A Longa Balada, que lançou um drama de época que lançou esse ano, e aí eu tava vendo esse ator, ele não é protagonista, ele é secundário, só que, enfim, eu descobri que a carreira dele começou, na verdade, ele como cantor, e aí ele fez, assim, ele começou a estourar agora, ele tá com quase 30 anos, mais ou menos, e aí já tem um bom tempo que ele trabalha, tipo, tocando com o grupo dele na rua, em banda, essas coisas, e fazendo vídeos na internet, e aí ele conseguiu, assim, insistiu na carreira até ele conseguir estourar. E aí eu fiquei tentando comparar isso com o K-pop, porque parece uma possibilidade que não é tão, eu não sei, pode ser porque talvez eu não conheça, mas não parece, eu não conheço ninguém do K-pop que fez sucesso assim, sem passar por uma agência, assim, pelo menos agora não, eu não sei. Tipo, mais antigamente, mas parece que tem um processo meio que industrial. Tipo, não, você tem que passar pela agência e tem que debutar, tem todo esse processo. Entendi o que quer dizer, tipo, sem a agência, o cara fez sucesso sozinho por ele. Isso, ele foi, exatamente. Na China eu já vi uns casos assim mesmo, e no K-pop eu realmente não consigo lembrar de muitos que isso aconteceu realmente. No K-pop, se mesmo no... desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, tipo assim, é que, se eu não me engano, eu acho que o Seo Taiji and Boys, não sei,
antes do lançamento do H.O.T., acho que foi H.O.T. que foi o primeiro grupo, assim, nesse modelo de passar por uma agência e tudo mais. Eu acho que aquele lá que tava o carinha da YG, o cara da YG. Eu só lembro o rosto dele. O outro, esqueci o nome dele. É Seu Taijin. Cara da YG. É o cara da YG. E se eu não me engano, acho que eles passaram por aqueles programas de calor, não sei, eles foram super vaiados e tal, mas é uma linguagem mais jovem e tal. Estamos contra o sistema e tudo mais. E se eu não me engano, eu acho, não tenho certeza agora, né? Porque esse episódio já tinha passado e eu... Ótimo pra lembrar das coisas. Mas eu acho que eles conseguiram fazer um sucesso, assim, sem antes passar por uma empresa. Eu acho que esse modelo... Porque antigamente era mais fácil, né? É que hoje em dia o K-pop realmente virou uma indústria. Então, hoje em dia, você fazer sucesso sem uma empresa é quase impossível. Porque a empresa que vai te dar dinheiro pra bancar um MV, tipo, né, com o perfil de K-pop, que é caro pra caramba, e pra você lançar as músicas. E aí, como eu falei, o K-pop não é só lançar a música e acabou. Tem que lançar o álbum, tem que fazer fanmeet, fansign, etc, etc. Que é um processo todo que fazer sozinho, sem uma empresa, é difícil, assim, tipo, quase impossível. Ou você tem muita grana pra você investir, você mesmo pagar terceirizado isso, ou você arranja uma empresa. Então, no K-pop, realmente, hoje em dia, acho que sem empresa é meio difícil. A China tinha alguns exemplos de tipo, olha, conseguiu sem o apoio de alguma empresa e tudo mais. Então, os que eu sei, das duas, uma. Ou eles participaram de algum programa de TV, né? Então, o Chuan e o Fuixiu, alguma coisa assim. Então, tipo, os trainees que não tinham empresa, mas eles tiveram que participar do programa de qualquer forma. Ou esses programas, tipo, eu não sei se tem na China, mas no K-pop tem, tipo, aqueles K-pop Star, que eles vão lá e cantam também, passam por esses programas. Acho que se inscrever num programa de reality desses é uma forma. Ou, não sei, não consigo pensar em outra forma. Ou realmente por dorama, sei lá, e aí depois você vira idol, talvez, não sei, mas é realmente muito difícil ser empresa, não consigo pensar num caso assim. Eu tava pensando também, eu tava muito ansiosa pra essa gravação, pensando várias coisas aqui. E aí, eu não sei, outra coisa que eu percebi também, mesmo no pop, eu consigo perceber em várias músicas alguns elementos de música tradicional chinesa, tipo assim, um somzinho de guzen ali, uma flautazinha ali, mesmo que tá tendo a batida. Então, assim, é uma coisa que eu não percebo muito no K-pop, por exemplo, e nem no J-pop. Assim, o K-pop se tornou uma outra coisa, você consegue diferenciar muito o K-pop de música tradicional com certeza coreana. E na China parece que esses elementos tradicionais estão muito presentes na cultura deles, assim, não só música, mas também os doramas, enfim, que fazem muito sucesso, doramas de época sobre filosofia taoísta e, enfim, e tudo isso faz muito sucesso atualmente. Então acho que isso é uma diferença também, né? Com certeza, eu acho que, mais uma vez, pela China ser um país muito fechado ali entre eles, e eles dão muito valor para a história deles, para a cultura, para tudo que eles têm do passado, assim, eles dão muito valor. Tanto que drama de época lá na China faz muito sucesso, e são histórias assim, milenares, sabe? Dessas coisas assim. E eu concordo, realmente, quando eu ouvi C-pop pela primeira vez, foi o Honor, né? E eu acho que de todos os grupos que eu já ouvi, eles de longe são o grupo que mais inclui elementos de música tradicional chinesa nas músicas deles, né? Então, a primeira vez que eu ouvi, eu admito que eu não achei ruim, mas eu achei muito diferente. Eu fiquei tipo, nossa, não sei se eu gostei, não era o que eu tava esperando. Porque até mesmo pra amigas, quando eu mostro o C-pop pra elas falam, nossa, como é diferente do K-pop, né? Não era o que eu tava esperando. Então, realmente, musicalmente, claro, tem alguns grupos que eles fazem as músicas pra ter uma pegada mais pop internacional, pop, assim, puxada pro K-pop, mas com certeza tem também muitos grupos e artistas solos que fazem músicas com essa pegada mais tradicional, e aí dá pra sentir muito forte mesmo quando você ouve, que é bem diferente. Principalmente quando a galera vai ouvir com a cabeça de, deve ser igual o K-pop, só que em chinês. Deve ser igual as músicas do NCT, que tem versão chinesa, e não é. É muito diferente mesmo, e tem esses elementos tradicionais aí. A diferença é bem grande mesmo. Eu não sei se você conhece o Sing, eu não sei se é Sing ou Sang, que é um
um grupo só de meninas, e assim, eu adoro as músicas, só que infelizmente é muito difícil encontrar no Spotify, e quando eu encontrei, só tinha versão em inglês. Entendo. Mas o ritmo era o mesmo, triste. Mas enfim. Não conheço, mas entendo. É muito difícil também. Outra coisa que eu vejo é isso, tipo, o acesso que a gente tem com o Spotify. São poucos os grupos de C-pop que investem em atualizar o Spotify. Às vezes até tem a música, mas a música nova que eles lançaram lá na China demora um século para aparecer no Spotify, às vezes nem aparece. O Spotify do Honor mesmo, que é o grupo que eu mais gosto, assim, o Spotify deles é uma bagunça. Tem, tipo, mais de um perfil, e aí um tá escrito em mandarim, o outro tá escrito em inglês, e aí tem muitos de música que eles lançam e não aparece no Spotify, ou que aparece com um nome diferente. Eles não dão muita bola em deixar certinho pra gente, sabe? Nossa, isso é uma coisa que eu realmente sofro, de tentar ouvir no Spotify e não conseguir, porque não tá lá, ou porque tá de um jeito diferente, sei lá. Eu entendo como é que é triste. Mas eu adoro esse grupo, porque ele traz, em todas as músicas, ao mesmo tempo que tem uma batida bem eletrônica, também tem é muito forte essas características musicais tradicionais. Eu gosto. Adoro cultura tradicional, clássica chinesa, enfim. Acaba sendo muito, muito a minha praia, mas realmente, que nem você. Pra mim também. É porque eu gosto muito de mostrar isso pras pessoas, porque eu acho que eu já tenho a ideia de que as pessoas vão se assustar muito. Agora que Exato. começando a se abrir, assim, pro K-pop, às vezes elas ainda estranham o K-pop, mas como tem o BTS mesmo, a gente tava, né, conversando que ele deu uma americanizada, e aí as pessoas conhecem, é K-pop, sendo que na verdade não é tão K-pop assim, nem o K-pop é K-pop, que, né, eu acho que tem meio que 2 estágios. A galera que, por exemplo, hoje em dia ouve o BTS e acha que aquilo é o K-pop, sendo que claramente não é mais, porque apesar de ser sim K-pop e ter muita referência de K-pop, também tá muito mais americanizado, então aquilo não é 100% o que é o K-pop. E aí tem a fase da galera que já conhece o K-pop, gosta e tudo mais, mas que se você mostrar um pop chinês, tailandês, do Vietnã, sei lá, a pessoa vai ficar tipo, nossa, mas não é K-pop, né? Tipo, não parece o K-pop, aí a galera vai estranhar. Então, sempre que eu vou apresentar música pop de algum lugar diferente, eu falo, galera, lembra que isso não é K-pop, não vai com a cabeça de que vai ser igual, porque não vai ser, sabe? É muito diferente. E a galera vai com esse pensamento de, deve ser igual K-pop, e aí não é, né? E aí a galera leva esse susto. Você tava falando, tinha rolado aquele papo dos realities, e eu tinha visto que você tinha feito um react do grupo que tinha debutado, né, nesse último. O reaction do Into Up, postei sábado, ontem. E tipo, eu fiquei pensando, tipo, os realities, eu não consegui assistir, eu tenho muita vontade de, tipo, de tentar sentar e assistir todos os episódios e tal, mas eu sempre perco no encontro. Mas eu acho que o reality pode ser uma oportunidade, não sei, pra gente aqui, não sei, ter um pouco de contato em relação ao C-pop, não é? Ou não? Com certeza. Tipo agora. Com certeza. O único ponto que acho que eu comentei com vocês bem no começo é importante, no mínimo, você saber inglês. Porque se você não sabe inglês, porque as plataformas, a ITE, que tem o UFUC, o Idol Producer, tem a WeTV, que tem o Chuan, né, que era o Produce Camp, eu acho que era outro nome, mas elas disponibilizam com legenda em inglês. Então já começa aí, você tem que no mínimo saber inglês. Acho que o Chuan tem legenda em espanhol, que já é mais fácil, mas não é tão garantido também que tenha. Mas com certeza, acho que se você sabe inglês e você consegue baixar ou a WeTV ou o aplicativo da IT e assistir, eu acho que com certeza abre o caminho, assim, é bem mais fácil, porque é divertido de assistir, é divertido de acompanhar, você conhece os meninos ou as meninas, e aí você vai gostando das músicas, porque ao longo do programa eles mostram músicas famosas, que eles fazem cover, e aí tem as músicas autorais e tal. Então, com certeza, acho que é um caminho sim, porque eu mesma, tudo bem, eu conheci o Next e o Honor antes,
Mas aí foi a partir do momento que eu realmente vi o Idol Producer, aí ficou muito mais fácil pra eu entrar no C-pop. Porque daí eu entendia muito mais, conhecia mais gente, mais grupos, então foi mais fácil de ir atrás. Então, com certeza, acho que pra quem quer conhecer o C-pop e não sabe por onde começar, talvez um desses programas seja uma boa oportunidade. Nossa, eu tava vendo, não sei se foi nesse, eu só vi algumas partes assim que são disponibilizadas no YouTube, né? E uma dessas, gente, é aquela coisa, né? Aquela. Às vezes a gente pega a dor do outro. Falar, meu Deus, coitada, a pessoa tá sofrendo lá pra dançar, gente. Se fosse eu, já estava deitada em posição fetal, chorando. A pessoa tem que ficar forte. Mas, hein, foi nesse último Produce Camp, não sei, que tinha um brasileiro, ai, gente, não sei, mas tinha um que até fez um cover da Glória Groover. Não foi? Ah, é o Hikimaru. Ele é japonês. Japonês. Mas ele, inclusive, ele debutou, ele tá no Into One, ele debutou acho que em terceiro, uma posição bem alta. Mas ele é japonês e ele é doido por música brasileira. Ele gosta muito de funk. Ele já veio pro Brasil várias vezes, já fez workshops de dança aqui no Brasil. Ele é doido pelo Brasil, mas ele é japonês e agora ele tá lá na China, por maior intercâmbio cultural. Tinha um que era brasileiro nesse Produce, ou era num outro reality, que eu tava dando uma olhada, que tinha um brasileiro. Ah, tinha o Oscar. Tinha o Oscar. É que o Oscar, ele nasceu aqui em São Paulo, e aí ele voltou pra China, né? Ele foi pra China quando ele tinha acho que uns 7 anos de idade. Então, só que os pais dele são chineses e tal, e se eu não me engano, ele tem nacionalidade chinesa mesmo, não brasileira, né? Sim, se eu não me engano, não lembro. Eu sei que no meu canal tem um vídeo só sobre o Oscar, falando no perfil dele, aí lá as informações são mais certinhas. É que de cabeça eu sou muito ruim pra lembrar essas coisas. Mas eu sei que no vídeo tem todas as informações certinhas sobre o Oscar. Mas sim, ele é brasileiro porque ele nasceu aqui, né? Ele nasceu em São Paulo. Cara, é muito massa. Tipo, quando eu vi, até Glória Groover repostou, eu não acredito! Arrasou, meu Deus! Gente, e arrasaram. A base dele aqui é enorme, tipo, ele tem muita fã aqui. Ele não debutou no Into One, mas ele chegou muito próximo, tipo, muito próximo mesmo a debutar. E aí agora ele tá fazendo a carreira dele lá, né? Mas mesmo assim ele tem uma fanbase bem expressiva aqui no Brasil, tipo, bem grande mesmo. Cara, isso é muito legal. Gente, só pra completar, o Hikimaru, ele também faz muitas coreografias de músicas de Bollywood, assim, só pra complementar o intercâmbio cultural, tá? Sim. Ah, que maravilhoso! Não sabia. Né? Eu adoro essas coreografias. Então, tipo, é uma mistura cultural muito grande. E o Hikimaru é perfeito, né? Ele é um anjo, zero falhas, ele é muito fofo. Exatamente. Hashtag faz tudo. Nossa, sim. Nossa, ele é perfeito, mano. O que ele não faz? Ele dança tão bem. Nossa, tão bem. Eu tenho inveja desse povo que dança, sério. Eu acho tão massa. Falei, gente, se eu soubesse. Ai, eu não posso falar isso porque eu danço, né? Não tão bem quanto eles, mas... Aliás, eu vi o cover da Twice, eu achei maravilhoso. Que produção. Você viu? Obrigada. É que a gente tá correndo... A gente tá participando de um concurso que o governo coreano tá promovendo, né? Então, tem esse vídeo meu que não é nem um dance cover, é um MV mesmo, né? É um MV cover. E tem também um vídeo que eu tô usando o Hanbo, que é a roupa tradicional coreana. E aí eu tô concorrendo no concurso com esses 2 vídeos. Aí se a galera que tá ouvindo aí puder ir lá no meu canal e assistir e me ajudar a ganhar. Nossa, parabéns. Que produção aquele vídeo. Ficou muito massa. Obrigada. Deu trabalho, viu? Mesmo. Foram 3 dias de gravação, corridíssimo. Imaginamos. Sem contar o tempo planejando tudo e pegando a coreografia. Nossa, foi rolê. Mas ficou muito bom. Eu fiquei muito orgulhosa do resultado. Parabéns. E daí já dá de ver que demora também a produção dos MVs, né? Nossa, sim. Não. E o nosso era totalmente low budget, né? Tipo, a gente não tinha grana pra investir nas coisas. A gente fez como a gente podia e tal. Imagina um MV de K-pop, de C-pop. Nossa, o negócio é enorme, né? Tipo, eu tenho muito respeito. Aumenta o meu respeito em relação, tipo, a quem é produtora, ou quem, tipo, produtor, até independente e tudo mais, sabe? E que mexe com essas coisas. Porque na faculdade... Principalmente os independentes. O independente dá mais trabalho ainda, né? Você tem que correr atrás de tudo. Sim, tipo, eu tive uma experiência de poder fazer produtora num videoclipe de um amigo nosso. Já deu trabalho. Imagina você que já deve ter... É bom rolê.
trabalho. E agora o povo, vamos rolar um MV maravilhoso aqui. Minha Nossa Senhora. E tem gente falando, não, gente, só pegar uma câmera. Só pegar uma câmera? Ai, gente, eu quase vou na cara. Quem me dera fosse só pegar uma câmera. Nenhum vídeo pro YouTube não é só pegar uma câmera. Exatamente. Imagina um videoclipe. Tem todo rolê, mau trabalho. A galera não dá valor o suficiente, meu. Respeita os produtores e criadores independentes neste país. Por favor. Dá trabalho. Meu Deus do céu, é sangue, suor e lágrimas. Não, e tipo, não é nem só o trabalho de você fazer todo o vídeo, o projeto, né, o que seja, mas também é todo o trabalho de você lidar emocionalmente com tudo que vão falar, porque você teve todo esse trabalho e ainda vai ter gente que vai te criticar e vai falar que tá uma porcaria. Então, tipo, é todo um trabalho tanto pra produzir quanto no pós pra você assimilar tudo que tá acontecendo, sabe? Gente, tipo assim, é muito louco, porque a gente tem várias ideias e tudo mais. Tipo, a gente planeja várias coisas e tudo mais. E é muito bizarro o quanto, tipo, o trabalho psicológico que a pessoa faz. Sim. Entrar só pra você colocar a cara na frente da câmera já é um trabalho psicológico. Tipo, putz, querida, será que não vai ficar muito bom? Vai ficar muito bom. Não? Ai, só faz. Às vezes é legal. Tipo, geralmente, quando as pessoas me perguntam, tipo, eu quero começar um canal, mas eu tenho vergonha, como você tem coragem? A minha maior dica é só vai. Porque quanto mais você pensa, menos você faz. Exatamente. Pode ter certeza absoluta. Quanto mais você se preocupa, você fica pensando no que os outros vão falar, no que os outros vão dizer, é pior. A maior dica é não se importar. Claro, não é fácil, mas você não se importar com o que os outros dizem e mexe a cara e vai, sabe? Porque é difícil. Comentários bons a gente assimila porque, né, o ego ama e aceita e é isso. Mas os comentários ruins, eu tava falando disso hoje com a minha mãe, tipo, comentário ruim a gente releva, porque a pessoa das duas uma. Ou ela é muito insegura com ela mesma e ela tem que criticar, ou ela só é má mesmo e ela vai te criticar porque ela quer falar mal de alguém. Então, tipo, não dá pra dar trela pra gente assim. A pessoa, tipo, não tem nada pra fazer mesmo, vou sair xingando todo mundo nos comentários e tal. Existem pessoas assim, e é real. Mas tem gente que é doida assim, mano. E o pior é que a galera que cria conteúdo, tipo, a galera que é mais sensível, geralmente, sei lá, você tem 20 comentários positivos e um negativo. E a galera vai ficar ali pensando no um negativo ao invés de olhar pros 20 positivos, sabe? É bem pesado. É muito... É o trabalho todo mental, de saúde mental, né? De se cuidar. Nossa, muito. Gente, faça meditação, procure um psicólogo. Ai, sim. Se puder, por favor. Sim, por favor, ajuda muito. Principalmente nesse tempo, assim, que a gente tá vendo, no Brasil já é com ansiedade alto. Nesse período de pandemia, aumentou muito, tá ligado? É necessário, cara, é necessário. Muito necessário. As pessoas também precisam do cuidado da saúde mental deles. E a gente tá vendo muito isso. Pior que agora, é sério mesmo, assim. A gente tá vendo muito isso no K-pop agora, né? Porque como o K-pop a gente consegue mais acesso a essas notícias, né? É mais fácil do que no C-pop de ficar sabendo, né? Mas a quantidade de idol que tá entrando em hiatos, em pausa, pra cuidar da própria saúde mental, porque tá com transtornos de ansiedade, de depressão, etc. E graças a Deus, hoje em dia, as empresas realmente dão essa pausa pros idols se cuidarem e dão acesso pra eles a uma psicóloga, etc, né? Porque pesado, não é fácil. É uma profissão que exige muito, né? Ser idol, ser, sei lá, ator, qualquer coisa que envolva fama, sempre é muito pesado, porque você tá ali exposto, colocando sua cara a tapa pra você receber coisa boa e coisa ruim também, sabe? Nossa, tem a ver, eu juro. Eu tô assistindo um drama que é chinês, que chama Falling into Your Smile. É muito bom! Tem a Chancial do Cosmic Girls, ela é perfeita. Recomendo muito pra quem quer começar a ver esse drama. Aí, o drama é sobre jogadores de esportes, né? De LoL, no caso, eles jogam League of Legends. E aí, o drama trata muito sobre isso e eu nem esperava. Porque a Chancial
Mundial, ela entra num time de League of Legends, que é um dos maiores times da indústria de esportes. E aí eles têm muita exposição com o público. E o drama trata muito sobre isso, porque ela ela se apaixona pelo cara que é do time dela, só que o cara do time dela tem uma fanbase enorme de fãs de tipo, ele é meu marido, sabe? Ele é meu idol. E aí o drama trata muito sobre isso. Ela leva muito hate, também por ser a única menina ali no time, né? No esportes e tal. E aí o drama realmente trata muito sobre isso, sobre ela levar hate do público, ela entrar em polêmica, ela entrar em briga e isso ir publicamente no Weibo, sabe? É bem legal esse drama, recomendo. Tá passando ainda, mas ele é muito bom. Eu vou ver, não sei. Eu já tô até pesquisando. É esse que... É isso aí, Falling Into Your Smile. Muito bom. Tem na WeTV que eu tô assistindo. É que tem o Lin Chao do Honor, aí eu comecei a ver por isso. Eu gosto da Tia. Aí também tinha... Então, tinha a Chamixiao também, eu acho ela perfeita, aí eu fui ver. É esse que estavam falando que, tipo assim, estavam falando que tava flopado, mas aí eu vi gente falando que os números são muito altos. Não, ele tá bem famoso. Então... É que eu geralmente não vou ver muito isso de o que tá fazendo fama. Principalmente na China é meio difícil, porque não tem muito site de notícia que a gente tem acesso, né, pra saber essas informações. Mas eu acho que tá fazendo sucesso, porque eu tenho muita gente que eu conheço que tá assistindo. Então, pelo menos pra fãs estrangeiras, tá fazendo sucesso. Legal, vou colocar na lista. Na lista. Eu queria saber, eu acho que já encaminhando pro final, sobre os gêneros, assim, subgêneros dentro do C-pop, porque que eu saiba tem cantopop, mandopop, e é com relação ao idioma, né? O cantopop cantado em cantonês, o mandopop em mandarim, mas eu tenho a impressão que o mandopop é mais abrangente, né? Porque tem mais falantes, né? Na China, né? É questão, mais uma vez, não fazendo cultural, muita né? diferença pra gente que tá de fora. Pra gente não faz diferença porque a gente não sabe nem a diferença. Tipo, se eu ouvir mandarim e cantonês, eu não sei falar qual é qual, né? Então, pra gente, realmente não faz muita diferença. Mas pra eles, acho que é questão cultural mesmo, porque acho que... Porque o mandarim, ele é, tipo, a língua mais falada, né? A galera sabe o seu... Como se chama? Tipo, a galera sabe o cantonês, sabe as outras coisas dos outros lugares, assim, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe o mandarim, porque é ele que é ensinado na escola como, tipo, a língua meio que oficial que engloba o país inteiro, né? Então, até existe realmente os grupos que fazem músicas no seu dialeto, era essa palavra, no seu dialeto mais específico, como o cantonês, por exemplo, mas eu acho que, no geral, realmente o mandarim é o mais forte mesmo, por ser a língua mais falada no país inteiro, né? Tem alguns subgêneros, assim, dentro do C-pop que eu estou ignorando, assim, nessa pergunta? Sinceramente, eu não sei. Você começou a falar de subgênero, eu falei, putz, não faço ideia do que ela tá falando. Pergunta. Não, eu particularmente não A gente conheço. vai ouvindo e vai gostar. Exato, eu vou ouvindo e o que vier, veio e foi isso. Mas mesmo assim, tipo, Né? no K-pop, né, a galera confunde muito, né, porque existe o K-pop, que é literalmente a música pop, música popular, mas a gente tem o K-hip hop, a gente tem K-R&B, que são aí subgêneros mais voltados à música mesmo, né, porque o gênero da música é hip hop, é R&B, é rock, e a galera confunde, né, então a galera fala que Day6 é K-pop, não é rock. A galera fala que o Epic High é K-pop, não é hip hop. Então, na China tem isso também, claro, tem muita artista que faz R&B, que faz rock, que faz outros estilos, que acabam meio que sendo englobados no C-pop, por eles terem visualmente essa característica de idol, mas que na verdade é outro gênero musical, né? Mas aí é mais sobre gênero musical mesmo, que eu acho que isso tem em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, né? Agora, sobre subgêneros, como você disse, de língua, de cantonês e tal, eu realmente nem sabia. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio do C-pop com a nossa convidada muito especial, a Luni. Muito obrigada por você ter cedido esse espacinho pra gente na sua agenda. Imagina! Muito obrigada por terem me convidado. Eu fiquei muito feliz, de verdade. E aí, pra galera que tá ouvindo, se vocês quiserem ir lá nas minhas redes sociais, não se esqueçam. Meu canal chama Miss Luni e eu falo sobre C-pop, mas eu também falo sobre K-pop, sobre BL, tem vídeo dançando, tem resenha, reaction, tem bastante coisa legal. E também, se vocês quiserem me seguir no Insta, @MissLuni também. E muito obrigada pelas meninas terem me convidado, eu fiquei muito contente, principalmente
principalmente por poder falar sobre C-pop, porque não é uma coisa que geralmente a galera vem atrás pra conversar, sabe? Então eu achei muito divertido. E sempre que vocês quiserem me chamar de novo, estamos aí, só falar. Não, já tem uma convidada fixa aqui do nosso programa. Pode ter certeza. Ah, eu vou adorar. Adorei também conversar sobre o C-pop, enfim, adorei mesmo esse episódio. E é isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Falando, gente, a Karina não está presente devido, né, ao maldito coronavírus, mas ela tá bem, tá descansando, tá em casa, mas é isso. Infelizmente não tivemos a voz maravilhosa de Karina Campos aqui, então mandem forças pra ela também lá, viu, gente, pra melhorar logo e voltar no próximo episódio. A gente espera que dê tudo certo, que no próximo ela já esteja com a gente de novo, né? Sim, melhoras, Karina. É isso. Gente, por favor, acompanhem os nossos próximos episódios, que a gente vai fazer tudo com muito carinho pra vocês. E esse foi mais um episódio do Drama de Novo!